Ele é considerado um dos maiores criminalistas do país. Atuou na defesa de casos e clientes polêmicos, como Suzane von Richthofen, o ex-diretor de redação do jornal Estado de São Paulo, Antônio Pimenta Neves, a proprietária da Daslu, Eliana Tranchese, o ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta, entre outros. Estamos falando do advogado Antônio Cláudio Maris de Oliveira, que é o convidado de hoje do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Fernando Capês. Ele costuma dizer que na advocacia criminal é possível conhecer as misérias e as grandezas humanas. Nascido na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo, Antônio Cláudio Maris de Oliveira formou-se em Direito pela PUC em 1969. É mestre em Direito Processual também pela Pontifícia Universidade Católica. Já foi secretário de Justiça e de Segurança Pública no governo Quércia e presidiu a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Maris também ocupou a presidência do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Antônio Cláudio Maris de Oliveira, um dos maiores advogados criminalistas do país. Uma honra para a Assembleia Legislativa de São Paulo e para a TV Alesp recebê-lo aqui no nosso Discussão Nacional. E eu queria ouvir nas suas considerações iniciais algo que muitas vezes a sociedade não percebe como importante, principalmente em momentos de grande furor para certas causas, certas bandeiras. O direito de defesa acaba sendo visto como algo que atrapalha, um obstáculo à moralização do país ou ao justiçamento em determinadas ocasiões. Qual a importância do direito de defesa e o que o senhor teria a dizer a respeito da sua vocação de estar defendendo tantas pessoas e tantas causas ao longo dessa carreira vitoriosa? Amigo de longa data, uma das figuras mais respeitadas e queridas do mundo jurídico, respeitada e querida por advogados, por juízes, obviamente pelos seus pares do Ministério Público. Tenho por você grande apreço, grande respeito e sei da sua ilibada reputação e da sua ilibada conduta moral. Direito de defesa, essa sua pergunta é de uma oportunidade ímpar. Hoje o direito de defesa vem sendo contestado. O advogado criminal, Capês, tem sido confundido com o seu cliente. Parece que eu não sou, como advogado criminal, porta-voz dos direitos e das garantias que meu cliente é portador. Ele é portador desses direitos e a sociedade é portadora como um todo. Parece que nós somos, na verdade, coautores do crime, auxiliares da prática criminosa, quando, na verdade, nós somos transmissores de direitos de todos os cidadãos, daquele que está sendo acusado e daquele que não está sendo acusado, mas potencialmente poderá sê-lo. Por isso é que há algo estranho hoje, no sentido da sociedade achar que não precisará do direito de defesa nunca. É preciso que se lembre que o crime não é um fenômeno sobrenatural, o crime é um fenômeno social. Você percebeu que o binômio crime-cadeia, se quebrado, passa a ser algo estranho, algo que põe em dúvida a correção da justiça, algo que leva a se achar que o advogado praticou chicana. Se não houver prisão, em face de mera suspeita, não há justiça. Esta visão imprimida à sociedade pela cultura punitiva precisa ser quebrada. Precisa ser quebrada porque eu tenho muito medo de algo que se chama autoritarismo do judiciário. É algo que me amedronta muito, esta escalada do Poder Judiciário, essa escalada que muitas vezes ultrapassa os limites da lei em nome de caça a bandidos, em nome de caça à corrupção, em nome de uma guerra, muitas vezes ficcional, criada, que não nos leva à segurança jurídica, ao contrário, nos leva a uma grande insegurança jurídica. Que logo após a Constituição Federal de 88, como o país vinha traumatizado pelos anos do regime de exceção, com as chamadas prisões para averiguação,
habeas corpus sendo rasgados na porta do DOI-CODE. Então, evidentemente, a Constituição, sendo a primeira Constituição democrática do país depois de tanto tempo, ela acabou fixando uma série de direitos e, dentre eles, os direitos a responder o processo em liberdade. Aos poucos foi se criticando a falta de eficiência desse sistema. Agora, nós estamos indo para um extremo oposto, nesse movimento pendular. Onde seria o equilíbrio entre a garantia dos direitos sem perda de eficiência, qual o ponto de equilíbrio desse sistema? Nós estamos agora no extremo oposto ao que nos encontrávamos? O ponto de equilíbrio é a lei. É a lei. É o cumprimento da lei. A lei que garante ao Estado o direito e o dever de punir e a lei que, dentro desta necessidade de equilíbrio, garante ao cidadão dignidade e liberdade. O direito penal não é um direito punitivo por essência. Você é mestre nisso e sabe bem, cabeça. O direito penal é o direito que regra a necessidade de punição e regra ao mesmo tempo e impõe, através de regras, limites a esse direito punitivo. Então é um direito que tem dois focos. Pune de um lado, garante do outro. Garante o quê? A pena justa. Impede a vingança, impede o castigo, dá ao cidadão, mesmo que culpado, pelo menos em tese, a pena justa, no sentido de que a pena compatível com o seu grau de responsabilidade pessoal pelo crime cometido. É isso. E o direito de defesa entra exatamente nisso. Eu sou porta-voz desses direitos. Eu sou o guardião da liberdade, eu sou o guardião da dignidade daquele que está sendo por mim defendido. Perfeito. A história da evolução do direito penal é justamente a história da contenção do poder estatal, do arbítrio do Estado. Começou lá com Beccaria, não é? E as coisas vêm vindo. E falando em Beccaria, só para, se você me permite, hoje eu estava observando, há dias eu observo, o sistema penal brasileiro de hoje é tão ruim quanto o de Beccaria daquele tempo. Beccaria escreveu dos delitos e das penas, horrorizado com o sistema penal, com as condições do preso. Nós não temos, em relação àquela época, nós não temos grandes diferenças hoje. Tem um projeto em tramitação no Congresso Nacional que proíbe a delação premiada do investigado preso. Qual será o ponto de equilíbrio novamente? Que nós temos a delação premiada, um instituto importante para o combate a organizações criminosas, a grandes crimes praticados em corporações. Então, sem a delação premiada, fica difícil penetrar nessa seara e ter o conhecimento da prática criminosa. Por outro lado, criminosos que praticam delito pretendem se ver livres de sua responsabilidade e muitas vezes falam o que convém que seja dito e não a verdade necessariamente, para obter muitas vezes uma liberdade imediata. E nesse momento começa a ter um grande poder na mão da autoridade investigante, em que ela pode extrair a verdade dos fatos ou a verdade que lhe é conveniente, para os fins a que quiser, que se propuser, em troca dessa oferta de liberdade imediata. Como regular esse sistema? Afinal de contas, a sociedade quer a delação premiada como instrumento eficiente de combate ao crime. Mas, por outro lado, esse instrumento pode ser usado para libertar criminosos que praticam o delito, inventam, mentem, se veem livres e prejudicar pessoas. Como manter o equilíbrio aqui? Bom, a primeira observação que eu faço é que a delação premiada não é um instituto genuinamente nacional. Não diz nada com as nossas raízes penais. É um instituto do direito americano, do direito negocial. O direito penal no Brasil não é um direito negocial. Não se faz acordos no Brasil. Promotor e advogado não sentam para determinar a pena, o pagamento da multa, o número de anos a serem cumpridos, nada disso. O nosso direito penal está regido por normas do processo penal que advêm da Constituição, que criou a Constituição, essa que criou princípios. Hoje você tem, com a delação premiada, casos, e muitos casos, em que é aplicada a pena sem jurisdição. O promotor e o advogado acertam o depoimento que deve ser prestado
pelo acusado, combinam a pena, combinam os benefícios e o juiz homologa. Então, houve aplicação de pena sem jurisdição. Não houve direito de defesa, não houve contraditório, não houve, enfim, os princípios todos do direito penal. Isso precisa ser ajustado. Agora, o que eu deploro, o que eu não me canso de combater é a delação do preso. Delação do preso, Capês, não é diferente da delação obtida através da tortura. Há uma única diferença. O torturado fala mais depressa. Quem apanha fala mais depressa. O que está preso demora mais um pouco, mas cede. Cede e faz o que você disse. Fala o que se quer ouvir, em sendo verdade ou não. E com consequências. Óbvio, se eu delato você, pouco importa para as autoridades se você tem ou não responsabilidade. Já determinam busca e apreensão, por vezes prisão, o seu nome já é execrado, você já entrou na lista negra da mídia. Isso tudo porque eu quis sair da cadeia e não tive nenhum escrúpulo em acusar falsamente você. Então, eu sou contra a delação do preso. E a lei determina 2 critérios, a efetividade e a voluntariedade. Nem efetividade, nem voluntariedade. Efetividade porque ninguém pesquisa o que eu falei para saber se é verdade ou não. Me soltam, me dão os benefícios e vão prender você. E voluntariedade, é óbvio que o homem preso não tem a sua vontade íntegra. Então, você já começa a ferir 2 critérios legais da delação. É preciso que se proíba realmente a delação do preso. Eu acho isso uma excrescência, é um atentado contra a dignidade, nem a luta contra a corrupção. Luta essa aplaudida por nós todos, que somos cidadãos brasileiros, aplaudida pelos advogados, embora a sociedade ache que não, nem a luta contra a corrupção justifica a delação do preso. De forma que eu não sabia da existência desse projeto, vou procurar me informar e serei um defensor desse projeto. Na Operação Lava Jato, quais são as principais virtudes e quais os reparos que você faria a ela? A grande virtude é que levantou o tapete, não é? Levantou um tapete, nunca se viu um escândalo de tal volume e um escândalo, uma corrupção tão danosa ao país. Terminaram ou prejudicaram com a maior empresa brasileira, orgulho nosso, foi desfalcada sobre o aspecto financeiro, foi desfalcada sobre o aspecto moral e ético e sobre o aspecto da sua credibilidade. O que fizeram com a Petrobras é uma indecência. Aí você tem que analisar um pouco a Lava Jato sobre o aspecto da contribuição que ela está nos trazendo, não só por cobro a esta corrupção, não só para punir os responsáveis, como também para que nós possamos reestudar um conluio espúrio que está havendo entre a corrupção e a política. É preciso que se mude a representação, dinheiro de campanha, política de modo geral, não dá para continuar assim. Não é? Agora, o lado negativo que eu vejo é que está a Lava Jato exorbitando, com aplauso da sociedade e da mídia, no seu entorno, o entorno jurídico da Lava Jato, algumas decisões, algumas medidas estão contra a lei. Cito um exemplo de plano a você. Questão da condução coercitiva. Não existe um dispositivo legal que permita a condução coercitiva daquele que ainda não foi intimado. Só pode ser conduzido coercitivamente aquele que intimado não comparece e não justifica o seu não comparecimento. Isso em relação ao acusado, ao perito, à testemunha, no júri, fora do júri. Todos os dispositivos que tratam da possibilidade que o juiz tem de determinar a condução condicionam a condução coercitiva ao não comparecimento depois de uma intimação regular. Há uma violação da lei, em nome, eu não sei bem do quê. Uma coisa midiática, quer se mostrar uma eficiência da justiça, uma rapidez da justiça, está se violando a lei.
Esse é um exemplo muito claro, muito evidente. E digo mais a você, isso está dentro de um contexto que deplora, você disse isso no começo, o exercício do direito de defesa. Deplora no sentido de achar que o direito de defesa atrapalha. E nós, advogados criminais, estamos aqui para atrapalhar. Você já imaginou uma dialética, um processo penal sem dialética? Só acusação? Tese sem antítese. Acabou. Não tem dialética, não tem defesa. Você, quando pune seu filho, você antes pergunta para ele se ele fez alguma coisa. Olha, a empregada disse que você derrubou aquele copo. É verdade? Você não pune sem direito de defesa. Você não pune sem perquirir a verdade. Hoje, o que se quer no Brasil é isso. Há um juiz de direito que diz, para quem quer ouvir, que advogado atrapalha. E atrapalha mesmo. E o dia que advogado não atrapalhar, ele terá o mesmo papel que os advogados chineses tinham na época dura do regime chinês. Eram meros despachantes. Agora eu te pergunto uma coisa. Existem outros advogados se somando a essa sua voz? Ou você sente uma certa uma letargia nesse momento? As pessoas estão com medo de se manifestar? Você recentemente teve o nome lembrado para ministro da Justiça, acabou não indo pela sua maneira de se expressar, sempre com muita sinceridade, muita franqueza. As pessoas estão intimidadas em expor a sua opinião, não, a sua posição? Houve um documento, e uma das razões da minha não aceitação, da não aceitação do meu nome para o Ministério foi esse documento, assinado por 100 e poucos advogados, demonstrando a sua preocupação com a Lava Jato. O que está ocorrendo, o Capês, é, na verdade, uma incompreensão. Não entendi, do que 100 e poucos advogados pedindo para você assinaram não ir? Não. Ah, recomendando não. a sua ida. Eu assinei um documento. Perfeito. Documento esse foi uma das causas da minha não ida. Assinado esse documento por mais 100 advogados, 106 advogados. A verdade é que há uma incompreensão com relação ao papel da advocacia. E o que é grave aí, sim, esta incompreensão, por vezes, advém de núcleos de advogados não criminalistas. Eu cito civilistas, tributaristas, advogados societários, mas Marias, você vai defender tal fulano? Ou então, você tem coragem de defender tal? Observações desse Jaez, eu respondo, teria coragem até de defender você. Pois é claro, coragem de defender, o meu papel é defender. A consciência do advogado criminal, Capês, está no estômago. Você só não pega o caso quando o seu estômago sofre engulhos. Aí você não pega o caso porque você vai defender mal. De resto, o direito de defesa é absolutamente universal e para todos, né? Então, mais do que a questão da tibieza, da intimidação, há uma incompreensão até dos advogados no que tange ao nosso papel e à nossa missão. Então há uma massificação de mensagens, as pessoas estão intimidadas. Muito. As pessoas perderam o senso crítico, não sei se você reparou isso. A mídia televisada, a imagem, ela vai para a emoção. Ela provoca o amor, ela provoca o ódio, mas ela não passa pelo filtro da razão. Então, o homem midiático é o homem que tende a acreditar naquilo que vê, não naquilo que pensa. Critique-se as suas opiniões ou não, uma coisa todos reconhecem. Você é sincero, corajoso e sempre se colocou contra qualquer tipo de abuso que você identificou. Então eu estou imaginando você formado na PUC, em 69, ali, pegou 64 a 69, o período realmente do golpe. Como foi aquele momento e como foi o início da advocacia em 1970, que seria o auge do período de repressão? Pois é, aquele período nós tínhamos dois embates. O embate contra os militares, o embate contra o regime, mas um embate interno, dentro das forças contra a ditadura. Havia uma ala que queria a luta armada, uma ala que queria ir para a rua, jogar pedra no jornal Estado de São Paulo, no consulado americano, coisas desse jaz. E uma outra ala
que entendia que isso iria levar, como levou, ao endurecimento do regime. Endurecimento que esse representado pelo ato institucional número 5 em 68. Eu pertencia a essa ala. Do outro lado, na minha turma, José Dirceu. Nós éramos amigos, porém tínhamos esta visão divergência forte. Ele dizia, não é possível, vocês vão trocar tiro com o Mackenzie, lembra-se da rua Maria Antônia? Sem dúvida. Vocês vão jogar pedra no estado de São Paulo. O endurecimento está aí, e veio. O ato institucional número 5 endureceu o regime. Quando eu comecei a advogar, advoguei na Justiça Militar por um professor de História e Geografia chamado Adoc Lobo, um intelectual, um homem do Partido Comunista, e que estava sendo acusado de fazer proselitismo em sala de aula. E eu o levei para depor, no interrogatório, e ele, primeiro questionamento, o senhor é marxista? Sou, sim, senhor, sou marxista, para os militares. Eu disse, bom, vou sair preso aqui. Saí ele preso de um lado e eu preso do outro. No fim, ele convenceu, ele falou, foi interrogado, eu falei, e os juízes foram convencidos de que ele era um marxista puro, mas não um prosélito do marxismo, e ele foi absolvido. Mas foi um momento de maior medo da minha carreira. Iniciando a carreira, com 20 e poucos anos, né? Se vou sair preso daqui, não tenho a menor dúvida. E aí eu fiquei no crime, eu não abandonei mais, e graças à cadeia, que eu me tornei um homem melhor, eu acho, mais humanizado. A cadeia humaniza. Você esteve na cadeia, você lidou com presos. A gente conhece o outro Brasil, não é, Cabeça? Sem dúvida. Não é o Brasil do shopping, o Brasil... Sente ali o cheiro da cadeia, do preso, daquele ambiente. Brasil, aquele homem que vem do Nordeste tentando achar uma luz no túnel aqui em São Paulo e fica desesperado, cultura diferente, hábitos diferentes, carências horrorosas, né? E esse homem acaba matando, acaba furtando, acaba roubando. Precisaria ser compreendido sobre esse ângulo, não para não ser punido, mas ter a punição justa. O que está, se me permite, vou fugir um pouco, o que está faltando um pouco em matéria de crime é nós discutirmos as causas do crime. Nós só discutimos os efeitos do crime. Punição, cadeia, polícia na rua. Nós não estamos discutindo as causas. Se nós tivéssemos discutido as causas do crime, no que diz respeito, por exemplo, ao menor, nós talvez tivéssemos uma criminalidade violenta muito menor nos dias de hoje. Nós não cuidamos do menor carente. Nós largamos o menor abandonado. E se ele tivesse lá quietinho, nós não estaríamos preocupados com ele. Nós só estamos preocupados com o menor, querendo abaixar a idade, a responsabilidade penal e combatendo, porque ele está nos assaltando. Se ele estivesse amargando as suas carências pelas esquinas, a elite brasileira, todos nós, não estaria ligando. Só que esse trombadinho virou trombadão, o trombadão virou chefe de quadrilha, e assim vai indo. E nós não estamos cuidando. Um secretário de segurança de São Paulo pegou as crianças que estavam incomodando os transeuntes da Praça da Sé e imediações e os colocou num ônibus e mandou para Minas Gerais. No Rio de Janeiro mataram as crianças na Candelária. Minas Gerais há fotos de crianças sendo recolhidas com chupeta na boca. Foi assim que nós cuidamos dos menores. Então nós não atacamos as causas do crime. Nós só discutimos os efeitos do crime para punir mais, sem tentar... A própria corrupção. A questão da corrupção está ligadíssima ao esgarçamento do tecido ético. Essa coisa do jeitinho brasileiro, do levar vantagem, isso é o cerne, é o embrião da corrupção. Não tem nada que levar vantagem. Porque o levar vantagem leva ao egoísmo. E o egoísmo leva à cobiça. E é isso que nós estamos vendo. Você cria o seu filho dizendo para ele, olha, leve vantagem. Compre o filme pirata, cole na escola, faça... São pequenas transgressões que vão se aculturando. Então, quando esta criança atingir a idade adulta, vier a ocupar algum cargo de relevo, que o coloque em contato com alguns interesses, ele não tem barreiras mais nenhuma. Esse levar vantagem já está aculturado e ele passa a praticar corrupção. Muito interessante. Você acha que a educação estaria na base, uma educação mais forte?
Nós temos Educação, dificuldade de- ética, moral, não é? O Brasil precisa de um choque civilizatório. Eu não acredito, em absoluto, em punição como instrumento de recuperação do país. Precisa punir, mas não se pense que com isso você vai evitar a corrupção, vai evitar a violência. A prova provada é que o Brasil é o 4º país do mundo, ou o 3º, com mais presos. 640 mil presos. Perde para a Rússia, para a Chile e para os Estados Unidos. E, no entanto, o crime não abaixa. Ao contrário. Estamos combatendo apenas o efeito, não estamos combatendo a verdadeira causa. Estamos enxugando gelo, cabeça. Há anos, há 50 anos que eu ouço isso. Punir, cadeia. Há governadores que se ufanam em construir cadeia, mas não se ufanam em construir escola, hospital, cadeia. Põe o cara lá dentro, não tem trabalho, não tem estudo, não tem alimentação condigna. O jeito que entra numa cadeia com uma dose criminógena pequena, sai monstro. Refém das organizações criminosas, se for jovem é estuprado, coisas desse jeito. Então o sistema penitenciário trabalha contra os seus interesses. Trabalha contra os interesses da sociedade em relação a ele. Cria criminosos, não evita o crime. Você tem encontrado eco nesse seu discurso? Tem muita resistência a essas suas posições? Não, as pessoas até que te surpreendem. As pessoas entendem, compreendem, mas principalmente, não é o meu só, vários fazem o que eu faço, falam o que eu falo. As pessoas se surpreendem. Ah, é verdade, não basta aprender, Tem que dar condições. Você consegue tirar do plano emocional e deslocar para o racional. Aí o sujeito realmente tem razão. Puxa, é mesmo. Mas é uma dificuldade, porque você não tem a mídia. Eu tenho essa mídia de hoje que você está me proporcionando. Que outra mídia? Um ou outro, não é? Sim, aqui nós procuramos discutir com calma os assuntos, tranquilidade. E eu quero explorar um pouco mais essa tua atuação num período em que havia muito medo de advogar. Você presenciou colegas indo levar ordem de habeas corpus ao DOI-CODE nos anos 70 ou ao DOPS, e em alguns casos até viram a ordem ser rasgada na frente. Como é que era isso? Conta um pouco do que você viu, presenciou de colegas seus, desse período da advocacia. Nós já entrevistamos aqui presos políticos, já entrevistamos pessoas que estavam do outro lado combatendo pelas Forças Armadas, combatendo os movimentos de insurreição. Então, aqui nós ouvimos todas as posições, todos os lados. Os advogados criminalistas, nessa época, defendendo presos que estavam presos por expressarem a sua opinião ou suspeitos de pegarem armas. Como é que era isso? Era um papel... Eu, para ser honesto, trabalhei pouco nesta área, mas acompanhei os colegas, trabalhei um pouco, mas acompanhei mais do que trabalhei nessa área. O advogado criminal daquela época não era só o defensor. Ele, em primeiro lugar, era a ponte entre a família e o preso. Então, seu papel era um papel de acomodação da família, sem ilusão, mas sem terrorismo. Então, tinha que ter um discurso de esperança, embora não uma esperança vã. Em relação ao preso também, o mesmo papel, trazer notícias da família, conversar com ele, e o mais grave e o mais angustiante, o mais trágico, é que não se sabia o que poderia acontecer, porque a lei estava... Era a anomia jurídica. A lei diz tal coisa, mas não sei se ela vai ser cumprida. Eu temo que nós chegamos num ponto como esse. Agora eu vou dizer uma coisa que vai surpreender você. Era mais fácil advogar naquela época do que hoje. Lhe garanto. E vou lhe dar exemplo. Eu hoje recebo um telefonema do Fernando Capeça, dizendo: Mariz, um sobrinho meu foi preso. O filho da minha empregada foi preso. Vá lá ver o que tem, por favor. Eu vou lá. Só que eu não garanto a você que eu vá ter acesso aos autos naquele mesmo momento. Eu não garanto a você que eu não vá demorar 3, 4 dias para saber o porquê da prisão. É rigorosamente isso que está acontecendo. Você vai, a Justiça Federal especialmente,
mas também isso ocorre na estadual, e você tem demora, você tem dificuldade em ter acesso aos autos. Você vai me perguntar, mas por que meu sobrinho foi preso? Eu não sei. A cópia do inquérito saiu, está no MP, está na polícia, o juiz ainda não liberou. 4, 5 dias. Lá não. Lá você ia a Brigadeiro Luiz Antônio, onde era a auditoria militar, entregava a procuração, o processo vinha. Você podia sair preso até de lá se você brigasse com... Mas o processo você via. Então, no que diz respeito ao contato do advogado com o processo, naquela época era mais fácil você advogar. Havia um respeito também dos militares, maior respeito, especialmente por parte dos funcionários da auditoria, do que hoje você encontra em relação aos funcionários de fórum. Há juízes hoje que não atendem o advogado. Há funcionários que viram as costas para o advogado. A profissão nunca passou pela crise que está passando hoje, de respeitabilidade, de valorização, de acatamento. Então, eu digo a você que naquela época era mais fácil advogar. Agora, é óbvio que sofremos muito, os advogados sofreram muito, tanto os que defendiam quanto os que estavam sendo acusados. São inúmeros os exemplos. Você me perguntou há pouco do Mário Sérgio Duarte Garcia. Cid Vieira de Souza, Mário Sérgio Duarte Garcia, Raimundo Pascoal Barbosa, eram advogados que iam aos quartéis levar habeas corpus. O Raimundo ficou preso por 3 vezes, ele entregava habeas corpus, fica lá, espera um pouco. Fica lá horas e horas e horas. Não preso, mas detido. Uma forma de mostrar que eles é que mandavam. Momento difícil. Momento muito difícil. E glorioso para a advocacia. Né? Agora, você foi presidente da OAB, da seção que mais advogados tem. Hoje nós somos mais de 300 mil advogados na seção de São Paulo. Acho que é 30%, 40% da advocacia nacional. Assim. Eu acho que mais. Até mais. São 700 mil? Então, nós estamos falando aqui em... Quase metade. Um pouco, 800 mil. 40 e poucos por cento. Você foi presidente da seção São Paulo. Quais os desafios que você enfrentou? Em que consistiu o seu trabalho como presidente de milhares de advogados nos anos 80? Valorização profissional. Já à época, nós tínhamos passado por uma fase em que a advocacia, o bacharel, foi substituído pelo tecnocrata. Lembra-se disso? Sim, lembro. Os militares, parece que dá a impressão até que um plano para desmoralizar a advocacia, nós passamos a ser substituídos pela tecnocracia. O Brasil deixou de ser o país dos bacharéis. Perfeito. Passamos a ser o país dos tecnocratas. Até leis eles faziam. O Ministério do Planejamento daquela época que bolou juizados de pequenas causas, etc. E esta metamorfose, vamos dizer assim, veio acompanhada de uma outra providência que ajudou muito a diminuir o valor e a importância da advocacia, a abertura indiscriminada das faculdades. Por si só não é um mal. O mal é a abertura desacompanhada da qualidade do ensino. Perfeito. Então, aí, transformar o ensino do direito num instrumento do lucro fácil. Ganha-se dinheiro com faculdade de direito. Ganhava-se, pelo menos. E isso veio não crescendo, nós fomos perdendo a importância. Quando eu assumi em 87, 2 metas eu tinha: a valorização profissional e a inserção constitucional da advocacia. Eu já sentia que nós íamos perdendo espaço. Nós começamos a ser considerados como desnecessários para a administração da justiça. Fomos afastados de alguns órgãos de administração de justiça, pequenas causas, etc. Aí, o apelo para a inserção foi feita ao então deputado Michel Temer. Foi Michel Temer o autor do artigo 133 do projeto, que se transformou no artigo 133 da Constituição, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Foi o Michel, foi o nosso porta-voz. Professor constitucionalista, então deputado federal Michel Temer. Ele foi o nosso grande porta-voz.
Advogado, procurador, né? Artigo 133 Da da Constituição Federal. É dele. O advogado é essencial à justiça. Isso. Tem muitas pessoas que não são da área jurídica, é importante saber isso. É isso. Foi o Michel que fez. E uma campanha de valorização profissional que teve um efeito extraordinário junto ao público interno. Era para a sociedade. Consulte um advogado, você que na área trabalhista, consulte. E assim foi. Né? Inserções de jornal, cartazes. Mas quem sentiu, quem se orgulhou de ser advogado foi o próprio advogado. Interessante isso. Uma campanha que ajudou a autoestima, ao reerguimento da autoestima do próprio advogado. Você, na sequência, veio a ser secretário da Justiça e da Segurança. Isso. Como é que foi o trabalho como secretário da Justiça, os desafios na época? Como é que era a estrutura da secretaria, o que tinha para ser feito? O que você conseguiu desenvolver ali? Foi muito pouco tempo, eu fiquei 2 meses só, e lá eu fui para a segurança. O grande desafio da Justiça, à época, era o sistema penitenciário que afeta ela, e o menor também. O menor estava saindo. Você pegou aquela organização Serpentes Negras que tinha dentro do sistema penitenciário, que foi denunciada? Peguei, mas eu não tive muita Você ficou atuação. pouco tempo, na verdade. Aí eu fui para a segurança. E na segurança? Segurança foi um período muito rico para mim, muito rico. Você foi secretário, que bomba, nada de bomba, foi muito prazeroso ser secretário. Grandes dificuldades, especialmente no que tange ao relacionamento civil-militar, né? Mas conheci gente de muito amor pelo que fazia, de muita responsabilidade para com a sociedade. Policiais militares, policiais civis, a Polícia Civil muito maculada, sua imagem, né? Muito maculada pela corrupção, a Polícia Militar maculada pela violência. No entanto, descobri figuras excepcionais, tanto em uma quanto em outra. Acho que a Polícia Militar tem serviços inestimáveis que não são divulgados, né? Tenho certeza que essas moças que foram condecoradas por você agora foram porque algum ato de heroísmo, algum ato humanitário elas praticaram, mas não se lê uma linha nos jornais sobre isso, né? Você lê o lado negro. A imprensa, Capês, a imprensa me dá a impressão de que não gosta de felicidade. Perfeito. A imprensa não gosta de felicidade. É aquela história que o dono mordendo o cachorro é notícia, o cachorro mordendo o dono não. Nós percebemos, aqui na Assembleia nós temos feito muitas iniciativas, mas é difícil o lado positivo ser divulgado, você tem razão. Impressionante. A felicidade é uma coisa que passa ao largo da imprensa, né? Então, aquela história do sujeito que acha uma carteira, né? Vai à delegacia, devolve a carteira, a imprensa noticia, anos e anos depois alguém diz, aquele fulano é aquele que estava envolvido no problema da carteira. Não é que ele devolveu o dinheiro, ele estava envolvido. Olham superficialmente o assunto, rotulam e o lado negativo. É uma coisa impressionante. Você acha que não existe ainda precisa ser desenvolvida uma certa cultura de admiração do sucesso? Há países, por exemplo, dizem, os Estados Unidos, embora eu acho. Não gosta de estereótipos, mas que se admira o sucesso alheio. Eu acho, sabe o que eu acho? Eu vou dizer o que eu acho. Eu acho que nós temos uma elite muito ruim no Brasil. Eu sou dela, você é dela. A elite é muito ruim. É uma elite que não gosta do país. É uma elite envergonhada de ser brasileira. Elite envergonhada de ser brasileira. Elite que enriqueceu aqui, que se fez aqui, que se criou aqui, que tem pais brasileiros, filhos brasileiros, avós brasileiros, cultura brasileira, mas quer morar em Miami. Perfeito. Quer morar em Miami. Uma vergonha. Mandei meu filho. A senhora dizia para outra, eu estava na roda. A senhora disse assim, meu filho está em não sei aonde. Ele tem vergonha do Brasil. Eu virei as costas. Mas vive no Brasil, né? Vergonha, mas vive no Brasil, aqui, é brasileiro. Vive lá, o dinheiro vem daqui para lá. Elite envergonhada de ser brasileiro. Quem gosta do Brasil é estrangeiro. Pergunta para o estrangeiro imigrante o que ele acha do país. Vai perguntar. Adora o Brasil. É o país que acolheu, é o país que deu oportunidade. Então nós precisamos mudar esta mentalidade.
Não é um patriotismo piegas, não é um nacionalismo. É uma coisa assim, você não preza a sua família, meu Deus. A pátria é a família ampliada. Você defende a sua família, você quer o bem-estar da sua família, você tem orgulho das coisas boas da sua família, assim como você deplora as coisas ruins. Mas você não esquece das coisas boas. Isso é com o Brasil. Como se isso aqui fosse o pior país do mundo. Né? Uma coisa horrorosa. Não é isso. Você que vem acompanhando aí durante todos esses anos, década de 70, um jovem advogado, década de 80 e 90, agora também, você sente que em muitos aspectos o Brasil tem evoluído, tem melhorado? Muito. Nós temos tido um ganho. A medicina brasileira, é pena que o desequilíbrio social do Brasil não permite que todo brasileiro tenha medicina de qualidade que o rico tem. A medicina brasileira é algo estupendo. São vários os casos em que se vai para fora, o médico de lá manda voltar para cá, porque aqui tem médicos melhores, aqui as técnicas são melhores. A medicina evoluiu muito. A própria justiça brasileira, com todos os seus problemas, ela evoluiu, ela acompanhou a modernidade, a engenharia brasileira, a arquitetura brasileira, não é? É claro que nós temos pontos críticos, pontos deploráveis, mas a maioria destes se deve à própria inércia, ao próprio descaso da elite. Agora, o que nós temos que precisa acabar, que precisa mudar, é uma classe política muito ruim. Com exceções, e obviamente você incluído nela, a classe política brasileira é muito ruim. Os homens vão atingir postos de comando da nação com interesses alheios àqueles que são da nação brasileira. É preciso mudar isso. Por isso que a gente torce por você, Cabeça, viu? Obrigado. Por isso que a gente torce por você, porque você é esperança. Você não é da minha geração, é muito mais novo, mas a minha geração, que já não apresentou grandes coisas, né, tem esperança das que estão vindo. E você é um representante legítimo dessa esperança. Antônio Cláudio Maris de Oliveira, eminente professor, advogado, grande criminalista, corajoso. O tempo aqui passa muito rápido, Maris. Eu queria que você fizesse uma avaliação, uma consideração final de como você vê, então, o país, a perspectiva para o futuro. Como é que está esse país para o futuro? O pós-Lava Jato, o que vai ficar para esse país, para as novas gerações? Você se tornou um grande conhecedor. São 4 décadas. A década de 70 inteira, 80 inteira, 90 inteira, 2000 agora já está, isso é verdade, já está com 6 anos da quinta década. É um homem sábio, um homem que viveu, que conhece. Isso não. E que tem muita vitalidade, você tem muita coisa ainda a oferecer e você sabe disso. Eu só queria fazer uma retificação. Você falou que eu fui isto, fui aquilo, eu sou Eu só não sou ex-conselheiro do inovidável São Paulo Futebol Clube. Eu lamento que você não tenha dito, porque eu sei das suas preferências futebolísticas. Olha, São Paulo que agora pegou o rumo certo para a Libertadores. Eu acho o seguinte, o otimismo meu, que é seu também, não é um otimismo vão. O Brasil é fênix, o Brasil se supera, renasce das cinzas, tem esta capacidade. O que atrapalha um pouco, como eu já disse, é a elite. Se nós tivermos um sopro divino ou um movimento de pessoas de bem para despertar esta elite, para fazer com que essa elite entenda que aqui, e só aqui, é o seu habitat, que ela precisa parar de olhar para fora das nossas fronteiras e pôr as suas energias intelectuais, financeiras, etc., dentro do país, o país tem tudo para melhorar. Agora, é preciso meia-culpa, a classe política tem que fazer meia-culpa, alguns segmentos jurídicos precisam fazer meia-culpa, e, enfim, todos os setores precisam se repensar e se modernizar e se reconstruir. O Brasil precisa ser reconstruído, principalmente no que diz respeito à ética e à educação. Muito bem. Nesse programa Discussão Nacional, a gente procura trazer todos os pontos de vista, para que você tenha uma visão ampla e não uma visão parcial dirigida. Entrevistamos aqui, no programa anterior, o juiz federal Fausto de Santos, hoje desembargador federal,
que comandou uma série de operações aqui em São Paulo, nos moldes da Operação Lava Jato. Hoje, a defesa teve a palavra. O criminalista experiente, um grande humanista, Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, apontou os riscos de uma visão unifocal. A conclusão é sempre sua. Nossa obrigação aqui na TV Assembleia é trazer todos os posicionamentos para que você possa decidir com base em todos eles. Até o próximo Discussão Nacional. É uma honra ter você como nosso telespectador.